Boa noite a todos. É muito bom estar aqui presente com vocês para a gente poder fazer um diálogo sobre Antônio Green. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre a aula de 11 de novembro de 11 de novembro de 11 de outubro de 2021, de 2019, que é justamente a última aula que vocês puderam ter a presente observação em termos de vídeo ou então através de alguma coisa de multimeios, né? Eu salientei alguns assuntos que eu achei mais importantes e mais pegajosos, digamos assim, para a gente fazer um pouquinho de conversa e podermos esclarecer alguma coisa, assim espero, né? Então, dentro desta aula, Antônio Green começa fazendo algumas explicações e alguns pormenores. De forma especial, ele começa a traduzir de forma bem significativa uma tentativa de trazer para nós um entendimento de complexidade. Complexidade é um assunto extremamente vasto, extremamente cheio de nuances e cheio de extensões qualificativas para formar um bojo que nós chamamos de complexidade. De forma geral, a gente pode nomear a complexidade como sendo a conjugação de vários itens especificamente envolventes no sentido da natureza. Então nós podemos dizer que complexidade se compõe pela dinâmica, pela não linearidade, pela realimentação, se compõe pela reorganização estrutural e reorganização de manutenabilidade dos seres vivos, autopoiese, de Maturana. Se compõe por sistemas dissipativos. Sistemas dissipativos são justamente a tese de extrema consideração profunda que a gente tem no sentido de química que Ilya Prigogine nos trouxe. Se compõe também de a evolução dialética. Não vou falar de dialética num sentido como tradicionalmente se observa, mas sim no sentido de uma perspectiva de interoperabilidade evolutiva. O que isso significa? É a eslética de Green. Só que a ciência tem que chegar nesse termo. Devagar vai se indo. Temos também a conjugação de variáveis. Temos também a perspectiva da nuance da teoria do caos. Temos uma outra série imensa de circunstâncias que compõem a complexidade. Para aqueles que gostarem do tema ou acharem que o tema é razoável, eu fiz um pequeno coletivo sobre a complexidade e aqui nós temos pelo menos 10 dos grandes parâmetros da complexidade. Notem, não há como se esgotar a complexidade, é alguma coisa justamente para a gente conseguir conter em alguns nichos e fazer o entendimento. Então, quando a gente começa a falar um pouquinho de complexidade, nós precisamos fazer alguma coisa como se fosse uma síntese. Então, o que eu faço aqui de forma inicial é justamente trazer para vocês o que seria uma síntese da complexidade. Isto aqui está absurdamente longe de traduzir a realidade ampla da complexidade. Mas é alguma coisa mínima que a gente possa ter como uma relação da complexidade. Então, complexidades são justamente respostas efetivas que a natureza traz dentro de alguns bojos de variação energética. Justamente quando o professor Maury fala sobre antropologia espírita cibernética, ele está começando a querer fazer um nuance inicial de trazer para nós energia na consideração dos conceitos que nos envolvem.
Quando eu digo nos envolve, é que envolve espírito e o nosso momento reencarnatório, portanto, matéria também. Quando a gente começa a observar dentro da complexidade, que são respostas efetivas que a natureza traz, essas respostas elas estão conjugadas dentro de pequenas variações em pequenos nichos. Então, por exemplo, uma célula, então, por exemplo, um qualificador de ecossistema minúsculo, como seriam esporos marinhos, ou como seriam os corais. E essas pequenas variações vão trazer respostas que conjugam a natureza, fazendo essa conjugação, novos elementos, novas reorganizações de energia, novas funcionalidades ou novas soluções inolvidáveis que são permitidas pela conjugação do bojo da natureza. Acontece que, volta e meia, esses microsistemas, devido às suas pequenas variações energéticas, precisam encontrar novos equilíbrios. Então, todas as vezes que externamente a energia fizer pressão por falta ou por quantidade excessiva que cause desequilíbrio nesses microsistemas, a complexidade atua sobre a perspectiva da naturalidade da natureza e faz com que novos equilíbrios surjam nestes micro-nichos. Como o equilíbrio pode acontecer? Com variações de energia dentro do nicho, com novos elementos dentro do nicho, com novas funcionalidades dentro do nicho. Quando este pequeno nicho alcança um novo patamar de equilíbrio, automaticamente ele transpõe esse patamar de equilíbrio para o seu exterior. E aquela pressão energética, de ausência ou excesso de energia, equaliza-se e torna-se alguma coisa que faça sintonia e equilíbrio. Notoriamente, alguns desses microsistemas começam, devido à sua nova faceta equilibrante, a transmigrar, e depois a gente vai ver aqui, ó, transversalidade, é isso, tá? Esses efeitos para outros microsistemas. Então, de uma célula, eu alcanço 2, 3, 5, 8. Esse maior grupo de 8 células transfere essa informação para mais outras, e outras, e outras, e outras. Então, o que acontece é que o efeito desde microsistemas alcança médios sistemas e até macrosistemas. Então, nós temos novos equilíbrios energéticos. Como é que isso acontece? Uma das formas mais intensas de acontecer esse tipo de resposta natural é através da não linearidade. Por que não linearidade? Porque a não linearidade ela vai conjugar para nós 4 fatores extremamente importantes: a incerteza, as ondas de probabilidade, a regularidade e a sustentabilidade. O que é a incerteza? A incerteza vem do princípio de Heisenberg, princípio da incerteza. O que nos diz que nós não conseguimos faticamente realizar alguns tipos de observação simultânea. Então, por exemplo, na física quântica, medir posição e medir velocidade de alguns elementos são impossíveis. Não há como fazer isso. Se nós fizermos uma tradução para o nosso cotidiano, que tal a gente tentar medir algum tipo de pressão da deglutição e ao mesmo tempo a respiração? Não dá. Ou você deglute ou você respira. Então no cotidiano a gente tem um paralelo com esse tipo de incerteza. A incerteza, ela liga para nós na não linearidade a possibilidade de múltiplos caminhos. Então aqui eu tenho um problema, as soluções são essas múltiplas. Então, de forma não certa, vai ser uma específica, e sim uma miríade delas que se apresenta.
E por que essa miríade tem um caminho específico? Porque justamente o equilíbrio energético é melhor neste caminho. A não linearidade também fala sobre ondas de probabilidade. O que são as ondas de probabilidade? É o princípio de Schrödinger. O que acontece? As coisas tendem a estar em algum tipo de localização onde são mais intensas a possibilidade de se apresentarem. Mas onde é esta localização? Faz parte dessa multiplicidade de soluções possíveis. Na física quântica, por exemplo, a gente pode observar o colapso da função de onda. O que isso significa? Onde vai manifestar-se um elétron? A tendência dele estar é por aqui. Se eu estiver falando do cotidiano, então vocês imaginem onde é essa variação de probabilidade, esta onda de probabilidade. Então vou dizer para vocês, é o lugar onde tende a surgir as coisas. Então esperem que eu vou explicar com mais clareza. Para onde a poeira vai dentro de uma sala? Se vocês observarem, sempre tem um lugarzinho onde tem a maior concentração de poeira. Essa é a onda de probabilidade desta conexão. Outro exemplo, parece até um cotidiano bem do conhecimento comum. Fogo morro acima, água morro abaixo. A probabilidade, a tendência da função de onda é que, se houver desprendimento de energia, ele propaga-se para maior amplitude da escala energética. Se houver um fluxo de algum tipo de fluido, água, ar, ele tende a fazer uma concentração onde houver o melhor caminho possível para ele. Então, por isso, fogo, morro acima, água, morro abaixo. Além dessas ondas de probabilidade, a gente fala de regularidade. O que é a regularidade? Regularidade é a consecução ou a sucessão de certos eventos que aparecem com frequência contínua. Então, por exemplo, quando eu estou falando de algum fenômeno da natureza que traduz-se em velocidade, isso pode acontecer tanto na física, como pode acontecer na química, como pode acontecer em outras áreas de conhecimento. Então, nós temos uma regularidade de algum tipo de fenômeno. Quando eu estou falando, por exemplo, de sucessão de efeitos, eu posso usar como um exemplo cotidiano aquela pequena brincadeira do dominó. Eu monto várias pecinhas, uma do lado da outra, e o chamado efeito dominó é justamente a regularidade que as pecinhas têm ao cair circunstancialmente até que todas se efetivem no chão. Isto é regularidade. Nós já temos uma ideia do que acontece. E ainda vem a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É conseguir fazer um equilíbrio, é um sistema conseguir fazer um equilíbrio que não seja danoso nem para ele, nem para o meio onde ele se apresenta. Isso é sustentabilidade. Ele tem que internamente ficar harmônico e externamente não causar nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de ruptura. Isso é sustentabilidade. Então vejam o que acontece. A não linearidade como ferramenta da complexidade, ela faz respostas efetivas na natureza. Em microvariações energéticas, onde se encontra a menor via de consumo energético, esta é a melhor possível. Por quê? Porque ela tem que traduzir-se em funcionalidade que melhore o meio. Então, a não linearidade é uma das ferramentas da complexidade. E é uma intensa ferramenta. Por isso, Antônio Green sempre manifesta não linearidade, porque é uma ferramenta de grande intensidade para nós observarmos que as coisas não têm destinação. As coisas não são exatamente calculáveis e sempre vão dar aqueles resultados.
há meandros que nós não conseguimos conhecer. O olhar vertical traduz a não linearidade. O que o olhar vertical faz? É uma visão de revisão das coisas que se manifestaram em certo local, em certo escrito, em certo ambiente, e nós começamos a observar nuances que são regulares, mas são não percebidos antes. Ou seja, microvariações, microdetalhes, desdobramentos, novas categorizações, novas classificações, novos conceitos, ou até aquilo que não é visível. O olhar vertical é rever com uma intencionalidade de procurar aquilo que não foi visto inicialmente. Com intencionalidade de achar alguma coisa que parece que estava meio entre linhas, que estava meio naquela página virada que a gente não percebeu. Então o olhar vertical, ele é alguma coisa que de uma forma mais intensa, digamos assim, quem trabalha com a ciência bem profundamente fica sempre ligado. Um exemplo característico disso é quando as pessoas entram em um determinado local, por exemplo, essa sala aqui. Quem é arquiteto ou quem é engenheiro, de cara tem um olhar diferente. Já vai olhar a estrutura, vai olhar a formação das paredes, como é que as tesouras estão dispostas, como é que tem os vínculos centrais, como é que é a sustentação, o tamanho do parafuso. Então a gente tem um olhar diferente. Este olhar é um olhar que busca a verticalização. Não digo que seja nesse momento que o engenheiro chega e olha assim, mas ele busca, porque o cientista está sempre buscando aquilo que não foi percebido. Foi visto, eu olhei, mas não vi. É isso que o cientista busca. E é isso que a gente sempre quer traduzir nesse sentido que Antônio Green observa para nós, quando ele fala de não linearidade. Nós temos que rever. Nós temos que ficar fora da chamada caixinha, do quadradinho, e dizer, peraí, tem algo mais que nós precisamos observar. Que é uma estrutura e uma conjuntura que é diferenciada. Quando eu falo aqui daquilo que não é visível, é aquilo que faz uma significação do nosso sensível. A não linearidade indica não há só matéria. A não linearidade indica que o vetor inteligente está presente em todas as organizações materiais. Portanto, o não visível faz parte da natureza e faz parte daquilo que não é linear. Portanto, conjuga-se na complexidade. Quando a ciência entender que o espírito faz parte dessa conjugação natural, nós vamos ter uma revolução absurda dentro do conceito de complexidade. Por enquanto, a coisa está meio morna, mas já está alcançando algo diferenciado. A teoria do caos, por exemplo, é uma grande perspectiva para a gente começar a ver um olhar melhor sobre tudo que existe na natureza. Na teoria do caos, que é dos itens da complexidade, a gente começa a ver uma coisa chamada espaço de fase. O que significa isso? É o lugar onde as respostas se concentram. É a água morro abaixo. Aquilo é o espaço onde se conjuga a resposta de todas as gotículas líquidas. Tá? É o patamar de padrão energético do morro que tem o fogo subindo. Que ele quer alcançar alguma coisa que alcance um equilíbrio melhor nessa circunstância, onde haja uma dissipação melhor de energia. Por isso ele sobe o morro. Se a gente observa nessa conjugação toda, vamos chegar numa perspectiva deste olhar vertical, desta não linearidade, da complexidade, em algo que é extremamente significativo, que é aquilo que Green, nesta aula, bate com bastante força e nós temos que observar: conexismo.
conexismo, o termo parece que se autotraduz. Mas não é bem assim, não. Eu gostaria, aqueles que tiverem o livro de psicografias de 2019, que vocês pudessem abrir esse livro, por favor, na página 206. Aqueles que não tiverem o livro, não se preocupem. Aqui no glossário nós temos o conceito de conexismo. Tá? Então, na página 206, os 2 últimos parágrafos têm a explicação clara do que é conexismo. Então, nesse glossário, aqui está uma referência. Ele diz assim: conexismo refere-se a uma grande interação do conhecimento e sabedoria em todas as áreas do conhecimento, produzindo o conhecimento novo. O conexismo indica graus de ligação entre objetos. Graus de ligação. Fatos e toda uma relação com o espaço na dimensão eslética da própria cultura. Fatos e ligações na dimensão eslética. Portanto, a dimensão eslética ela faz uma ocupação multiespacial, porque trata de toda a natureza. Bem como nas significações transdisciplinares conceituais operativas, promotora de significações em determinadas circunstâncias, fazendo a operação da complexidade. Portanto, conexismo implica complexidade. Complexidade, naturalmente, vai fazer com que haja um braço conexista em tudo aquilo que a não linearidade manifesta como resposta. Ainda diz, o conexismo permite compor pontes que podem permitir integrações congruentes. Pontes com integrações. Integrações significa, esta ponte vai fazer parte dos 2 lados. Quando ele fala de congruentes, significa, se aqui tinha um lado, aqui outro e aqui é uma ponte, esses 2 lados passam a ser um só. Porque esta conexão, esta ponte, faz parte dos 2. Isto é integrativo. Ainda ele consome mais uma parcela de palavras dizendo assim, essa ligação congruente, ela é concreta entre pequenas, médias e grandes ilhas do conhecimento. O que significa? Que este conexismo, ele não é apenas na observação de uma ótica de área de saber, e sim do conhecimento em si. Conexismo transpira para nós transdisciplinaridade. E aí o que nós temos aqui? Não se preocupem, pulei a parte de cima para a gente fazer uma conexão. Tá? Então a transdisciplinaridade, ela implica para nós em transversalidade. O que seria a transdisciplinaridade? De novo, aqui eu estou tentando fazer uma síntese de uma coisa que é tão grande para a gente falar que faltam palavras. Então a transdisciplinaridade seria uma consideração do conhecimento como um todo, em todas as implicações que as áreas do saber manifestam e imbricam. Quando a gente usa o termo imbricar, nunca esqueçam, é superposição integrativa. Imbricar significa estar superposto, mas não apenas superposto, é integral, trança-se, penetra-se, causa-se como uma coisa. Tá? Imbricar no sentido do conhecimento é a gente fazer com que haja uma interpenetração múltipla. E não imagine que seja aqui, ali, lá. Ela é geral, completa. Porque isso vai fazer com que a gente tenha uma sobre a outra no sentido de área de conhecimento como uma só. Transdisciplinaridade, portanto, implica em conexismo, que traduz não linearidade, que chama complexidade.
O que mais nós precisamos aqui? Só a transdisciplinaridade, como um imbricar, que é a superposição integrativa das áreas de saber, não adianta. Porque o saber que existe, isto, como um conjugador do conhecimento, não me faz grande coisa se eu não souber usar. Portanto, eu preciso transversar na transdisciplinaridade. O que significa isso? Transpor aprendizado, conhecimento, sabedoria, etc, etc, etc. No que? Nas áreas de abrangência que o indivíduo atua. Áreas de abrangência do indivíduo significa nele como um todo. Se eu souber que a transdisciplinaridade é uma intensa superposição interativa de tudo que é conjectura instituída do saber e tudo que é conjectura que eu também estou agora, nesse momento, realizando, e conseguir transversar isso aqui, o que acontece é que este conhecimento muda meu comportamento. A maioria das vezes a gente tem um conhecimento interessante que não transversou. Portanto, eu continuo não sendo aquilo que esse conhecimento me facilitou. Eu continuo sendo pregresso na transdisciplinaridade. Eu sei que ela existe, mas para mim é disciplinar no meu comportamento. E isso não ajuda. Isso não vai ajudar, porque justamente o que acontece é que nós estamos muito dispostos aqui em cima, no sistema mecanicista. Nós ainda, apesar de, no início do século passado, a física quântica ter dado um grande salto, e não estou fazendo paródia de salto quântico com salto da física, esse sistema mecanicista, ele está muito enfronhado e entrelaçado nas nossas vidas diárias. Note, o mecanicista é materialista. Nós somos espíritas, não podemos ficar presos nisso. Tanto não podemos que o materialista é reducionista. Ele só enxerga as partes, ou a parte. Ele nunca enxerga o todo, porque ele parcializa. O que é parcializar nesse sentido? É justamente achar que na composição maquinicista, não mecanicista, maquinicista, eu junto parafusos, porcas e arruelas e monto alguma coisa. Pergunto a vocês, onde está o espírito da coisa? Isso é materialismo. Isto é mecanicismo. A coisa não tem espírito. É só uma coisa. Isto aqui, para nós, é extremamente danoso e penoso. Temos que fazer revisão constante nessa nossa visão. Porque volta e meia, a gente chega em casa, põe a chave na fechadura e ela não virou adequadamente. E aí eu tento fazer ela abrir de qualquer jeito. Isso é mecanicista. Isto é materialista. Eu tenho que parar e ver o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Estou me comportando como um vaso inútil. Né? O vaso da planta é melhor porque ele tem a terra, a planta e a água. Eu estou inútil. Aqui nós temos uma grande observação no sentido de como a gente pode fazer uma revisão disso aqui. E Green diz para nós, generalidade. Ele diz assim, será que a gente tem que voltar à generalidade? Será que a gente vai ter que voltar a fazer algum tipo de especialização em generalidade? Por que isso? Porque quando a gente observa a generalidade, a gente vê totalidade abrangente das coisas. Como ela é observada em toda a sua extensão. Olhar vertical. Porque justamente quando a gente observa esse tipo de visão geral, a gente começa a ver aonde as coisas estão falindo. Por que a chave não abriu a fechadura? Será que ela está na posição certa? Será que ela funciona adequadamente? Green
traz um exemplo para nós que é extremamente interessante. Ele diz que ele usou o termo específico lá, alguns médicos estavam descendo aos porões das universidades britânicas e relendo teses antigas, empoeiradas. Por que é interessante isso? Por que é necessário? Porque muitas vezes o autor da tese transpirou alguma coisa que não foi alcançada pela maioria. Portanto, somente um resultado protocolar ficou ali, dizendo, nossa, isso aí é que é o significativo. Não. Aquilo que transpôs-se e não transversou tem que ser revisto. Então é por isso que Green diz que estamos começando a fazer uma releitura de teses. Quando a gente fala de teses, é coisas que já foram aprovadas em termos de conhecimento instituído. A gente tem que ver o nuance desse conhecimento, que não foi alcançado. Tá? Ele está só aproximado. Green ainda faz uma manifestação seguinte. Ele diz para nós que existe uma perspectiva errônea da observação da ecologia. Green diz para nós que ecologia é vida. Agora ele está alargando justamente aquilo que transpõe-se de generalidade para uma perspectiva de grande sistema natural. Então ele diz para nós assim, que ecologia é vida. Como ecologia é vida, nós temos que considerar dentro do panorama ecológico o homem, as coisas vivas e as coisas não vivas. E não podemos fazer secção, nem extraposição de nada. Principalmente daquele que vai compor esse conhecimento, que é o homem. Assim como o antropólogo tem que estudar a antropologia considerando-se estudado, o homem tem que considerar a ecologia como parte integrante do sistema. Então, essa visão aqui traduz para nós uma nova observação no sentido de requalificarmos-nos e integrarmos-nos no sentido da ecologia. Nós não estamos considerando o homem dentro da ecologia. Uma grande exemplificação disso são os problemas climáticos que nós estamos passando atualmente. Não digo para vocês que 100% desses eventos climáticos têm a ver com o CO2. Uma parte razoável tem, e outra parte não. É uma consecução de evolução planetária. E nós vamos fazer mudança também. Mas, nessa parte que existe, nós temos que tratar o ecossistema com a nossa composição pertinente. Como nós sendo um dos pontos causadores. Então não podemos tratar a ecologia dizendo assim, alguém tem que fazer algo. Não, eu começo fazendo. Eu começo fazendo. Vocês já pararam para pensar qual é a temperatura da água que vocês tomam banho? E depois, quando saem do banho, dizem assim, meu Deus, tem que ligar o ventilador que eu estou pegando fogo. Desperdício. É uma abominação de nós não entendermos ao olhar vertical, que não transversou e não adiantou a transdisciplinaridade. É da gente chegar e dizer assim, não, eu não posso emagrecer, eu tenho que emagrecer, não posso mais ficar comendo como eu estou. Então eu reduzo o meu pratinho de comida ao mínimo possível. Acabou, eu sento na frente da televisão para ver um filme, eu tenho que comer alguma coisa. Então é melhor adequar-se de outra forma. É melhor transversar e olhar de uma outra forma. Em virtude do nosso espaço aqui de compilação, eu não pude escrever aqui para vocês. Mas Green faz uma exemplificação interessante. Essa exemplificação ela já começa a ser descortinada dentro do ditado. Ele usa o que ele chama de bainha de mielina. Se vocês me permitirem, eu não gosto de falar de bainha de mielina. Posso apagar aqui? A bainha de mielina
é uma analogia que Green está falando num sentido de impulsionar, de racionalizar na perspectiva de maior alavanca da funcionalidade do conhecimento e de outras áreas. Então é uma analogia que Green faz. Eu vou desenhar agora aqui uma coisa que devagarzinho vocês vão entendendo o que é. Eu vou tentar desenhar aqui um neurônio, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos algumas coisas que nós chamamos de neurônio. Isso aqui é uma parte do neurônio onde tem esses tipos de ligações aqui que eles são chamados de dendritos. São nomes técnicos que às vezes são necessários, às vezes não são necessários. Aqui nós temos uma outra parte do neurônio que ela é chamada de axônio. É justamente uma parte longa do neurônio que chega aqui embaixo em umas ramificações que fazem uma conexão neuronal. Aqui, como toda célula, tem que ter um núcleo. Eu tenho que desenhar um núcleo qualquer aqui. E aí o que a gente tem dentro deste neurônio? O neurônio é tudo isto, tá? Essas conexões são conexões dendríticas, ou dendritos. E esse eixo aqui é chamado de axônio. Então o que acontece? Essa célula, que é um neurônio, ela recebe ligações de outros neurônios por aqui, ligações dessas partezinhas aqui, e isso aqui se liga a neurônios que estão para frente em outras conexões como essa. Cada perninha dessa liga numa conexão dessa. Então eu tenho aqui mais para frente outras células chamadas neurônios. Isto aqui, no axônio, aqui em volta, deixa eu explicar antes. Esse tipo de neurônio, esse tipo de conexão nervosa, o neurônio é uma célula nervosa, ele, no início da manifestação biológica natural, manifestava-se dessa forma para traduzir sinais elétricos. O que são esses sinais elétricos? Eles podem ser eletricamente conduzidos de um neurônio para outro ou quimicamente traduzidos de um neurônio para outro. Tá? Então o que acontece é que essas comunicações entram por aqui, traduzem pelo axônio e vão se conectar a outros neurônios para a informação prosseguir em outras funcionalidades. Bem antigamente, tá? Na época dos Cretáceos, lá atrás, todas as ligações nervosas eram feitas com neurônios desse tipo. Acontece que depois do princípio evolutivo manifestar-se em algum tipo de conjugação de espécie, principalmente nos mamíferos, começou-se a ter uma modificação nessa parte do axônio. E algumas células, chamadas células de Schwann, começaram a aparecer em volta desses axônios. Essas células de Schwann, elas são formadas por uma substância que é lipídica proteica chamada mielina. O sinal nervoso se desloca para cá. O que acontece é que, sem essas células amareladas aqui, esse amarelinho que está aqui, a velocidade de tradução de um sinal que chega no neurônio para o axônio e passar para o neurônio seguinte é de aproximadamente 1 a 3 metros por segundo. Quando existem células de Schwann que têm mielina em volta do axônio, em cada uma dessas porções, isso multiplica-se para 75 metros por segundo. Então, antigamente, os cetáceos e os grandes sáurios, eles não tinham essas células de mielina.
Tinha um axônio, branquinho aqui. Então é isso que causava aquela história. O dinossaurozão estava lá comendo alguma coisa, de repente vinha um tiranossauro e mordia o rabinho dele. Ele olhava assim, acho que aconteceu alguma coisa. Aí o sinal vinha vindo, morderam o meu rabo. Quando ele vai ver, não tem nem mais rabo. O que acontece com os mamíferos? Isso aqui ficou tão instantâneo que a velocidade em quilômetros por hora passou de 1, quando estamos aqui sem as células amarelas, para 240 quilômetros por hora na transmissão do sinal elétrico. Então a mielina é um ativador, propagador e alavancador de velocidade dentro de um neurônio. Quando Green usa este tipo de conceito, ele está querendo dizer para nós aqui de forma efetiva que a analogia com a mielina é para alavancar conhecimento, elevação moral, constituição ética, constituição e interação religiosa. O que Green quer dizer? Que os espíritos estão fazendo uma fluência para que isso aconteça de uma forma conexista. A bainha de mielina é uma analogia para que se espraie com maior velocidade todo este benefício para a humanidade. E os espíritos intencionalmente estão fazendo isso. Não fizeram, continuam fazendo. Então o que a gente tem que observar é que o próprio Green diz, como nós costumamos dizer, a gente usa a bainha de mielina para que se propague com maior intensidade toda essa necessidade de conhecimento, de ação, de reforma que precisa acontecer na humanidade. Então este é o nuance. É por isso que ele fala de mielina. Porque justamente por ter essas célulazinhas amarelas aqui, essa velocidade aumenta imensamente. Então isso é uma analogia que está se fazendo, tá? Green nessa aula ainda faz uma consecução interessante sobre cultura. E ele diz que a cultura não é material. Eu creio que vocês têm essa perspectiva muito clara, que a cultura não é material. Os registros da cultura e os efeitos da cultura podem ser materiais, mas ela em si não é. Porque é a conexão feita indivíduo a indivíduo, de uma flexão de conhecimento que transborda para costumes, comportamentos, etc, etc. Moral, religião, etc. Aí nós podemos observar o seguinte, que o conhecimento é permanente? Sim. O conhecimento é permanente, porque ele cria raiz no espírito, nós mesmos criamos essa raiz de conhecimento, e ele não vai ser inexoravelmente destruído nunca mais. Aí eu pergunto, o conhecimento é permanente, mas ele é definitivo? Não. Como ele não é definitivo, ele permanentemente evolui. Então isso vai fazer com que nós necessitemos cada vez mais impulsionamentos nesse sentido de rapidez. E é o que acontece nas nossas mídias hoje em dia, que dá a impressão que a gente não consegue acompanhar a quantidade de informação. Que dá. É só necessário filtrar aquilo que seja essencial. Então, quando nós estamos falando de cultura, nós temos que observar que os grandes pilares da cultura são justamente os indivíduos que contribuem, propagam e dialogam sobre ela. Portanto, indivíduos, nós estamos falando de espíritos. Falando de espíritos, a cultura não pode ser material nunca. Porque está naquele que é imaterial. Porque está naquele que contém o conhecimento. Portanto, a cultura não é material. E Green ainda usa o termo de uma síntese interessante chamada plasma cultural. Justamente porque é um nuance que transpõe a nossa perspectiva de encarnados, e sim como espíritos é radiante.
Nós, como espíritos, radiamos aquilo que imensamente temos em nós fundado. O que não é fundado ainda tem uma perspectiva de ser elaborado para alcançar a transversalidade. Quando alcançar, está fundado em nós. Note, a transversalidade, ela é intensamente utilizada com a complexidade. Portanto, realimentação faz parte da transversalidade. O que isso significa? Que nós obrigatoriamente temos que ver o nuance que nos realimenta a natureza para verificar se transversamos adequadamente ou não. Por fim, Green ainda coloca para nós, dentro do ditado, alguma coisa sobre descrição e explicação. E eu daí, novamente, convido-os a pegar este livro e na página 154, ler um pequeno trechinho onde Green faz uma explicação interessante. Então, a página 154, os 3 últimos parágrafos dessa página, Green diz o seguinte: o cientista responde através do conhecimento científico perguntas tais como: como é possível alcançar o controle disto ou daquilo? Como a célula se mantém e se fertiliza? Quais são as distâncias da Terra às estrelas? Qual é a velocidade da luz? Isto é descrição. A ciência está cheia e abundante de descrições. Green continua dizendo assim: no entanto, se a pergunta for por que as coisas acontecem ou não acontecem, não há respostas. Isso são explicações. Ele diz ainda assim: Newton extraordinariamente enunciou a lei da gravidade, descreveu como se comporta, mas não há nenhuma ideia por que a gravidade se comporta desta forma. Porque o espaço-tempo se deforma na presença de corpos materiais. Continua ainda dizendo: a ciência e os cientistas estão sempre vivenciando a preocupação sobre como se comportam as coisas, os animais e as pessoas. Nunca há preocupação com o bem ou o mal, que representam a realidade do mundo e dos fatos. O bem e o mal, por exemplo, é uma elucubração imediata da complexidade que nos envolve. Não imaginem que alguém ou algo, ou uma inteligência superior disse: vamos fazer o bem e o mal e jogar aí. De forma nenhuma. Isto é uma consciência que a complexidade precisa transversar sobre aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Portanto, matéria e espírito. Por isso, Green chamou-nos a atenção quanto à descrição e explicação. Porque muita coisa está descrita e pouquíssima está explicada. Notem, agora vem um ponto muito importante. O último livro do professor Mauri, Antropologia Cibernética Espírita, tem muita descrição de coisas que ainda a ciência não alcançou. Cabe a nós não descrever, mas explicar. Portanto, vamos ter que fazer um trabalho árduo para frente. Se Deus quiser e der tempo, nessa encarnação, a gente pode arranhar alguma dessas frasezinhas que estão lá. Se não der certo, quem sabe a gente volta e converse com o ex-professor Mauri e diga: dá uma pista para nós aí. Também quero fazer parte desse troço. Muito bem, gente. Creio que o que era para nós falarmos, o que era para nós dialogarmos a respeito desta aula do dia 11 de outubro, nos pontos principais dela, para a gente fazer em mais ou menos 1 hora, é o razoável que ocupa e estende o tempo nesse período.
Não posso garantir para vocês que a gente tenha condição de responder Green, porque Green não tem resposta, tem estudo. E a gente tem que estudar muito para tentar entender algumas palavras que ele coloca. E alguns termos são sínteses. E para você decifrar síntese, você tem que ler livros. Tá? Nesse momento agora, eu creio que a gente pode abrir para algumas perguntas, se houver capacidade para responder. Se não houver, desculpa, eu posso dizer, não sei também. Ok? Estejam à vontade. O microfone das perguntas já está sendo... Ali o microfone precisa. Aqui na frente. O aparecimento... Tá ligado já? O aparecimento da mielina no axônio em todos os mamíferos? Sim. Mais desenvolvido no homem? Ou... Não necessariamente, porque o corpo celular humano ele tem uma similitude muito grande com o corpo celular de todos os mamíferos. Equivalente? Equivalente. Tá? De tal forma que em alguns momentos nós podemos fazer transplante de alguns tipos de órgão. Uhum. De mamíferos para outros mamíferos de espécie. Né? Sim, sim. Mas nos vertebrados de sangue frio, já isso não acontece com tanta eficiência. Tá? Uhum. Em alguns casos, esse espaço mielínico aqui é muito grande ou então não existe. Ela não existe. É um axônio apenas. Tá? Ok. Obrigado. Mais outra pergunta? Alguma coisa? Obrigada. Professor Raul, quando o professor Mauri e o Antônio Green falam sobre as faixas de conhecimento e sabedoria existente na órbita terrena, eles estão se referindo às mielinas? Ou seja, eles usam a analogia mielina para se referir a essas faixas de conhecimento e sabedoria? A interação analógica, né, a analogia da mielina é para aceleração dessas faixas de conhecimento, ou seja, para que a gente consiga acelerar melhor, a gente consiga ampliar mais e consiga fazer uma conjuntura de interposição, de imbricar, de imposição integrativa sobre esse conhecimento, para que ele alcance a maioria da humanidade. Tá? Existem alguns... eu não gosto de fazer esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, não dá para a gente chamar alguém de uma pessoa culta, porque todos são cultos. Culto significa estar imerso na cultura. A cultura humana é alguma coisa que todos estão imersos. Tá? O que a gente pode falar é de erudição. Alguns eruditos, eles, digamos assim, estão numa perspectiva de conexão desse conhecimento, que já houve uma aceleração mielínica, digamos assim, né, essa analogia, né, que eles conseguem distribuir, transversar, conectar, olhar de forma vertical um aspecto melhor da natureza. O que precisa é que esse conhecimento consiga, entre aspas, transmigrar e transversar para todo o planeta. Entendi. Isso é essencial. Tá? Certa vez, eu me lembro de uma aula de Antônio Green, que depois que aconteceu a aula, por uma razão não específica, eu tive que me ausentar da sala rapidamente, e quando chegamos ali depois do portal, o professor Mauri disse: "O que você quer, meu filho?" O Antônio Green já foi embora. Eu disse: não, eu preciso ir até o banheiro, eu preciso... E aí ele disse assim: me faça um favor. Veja o constrangimento, eu estava apertado mesmo. Me faça um favor. Aí eu tive que parar e ficar ali, escutando. Ele disse:
a minha fala é muito acadêmica e precisa fazer com que uma fala menos acadêmica seja desdobrada e multiplicada para chegar a pessoas mais simples. Me ajude nisso. Daí eu disse para ele, não sei se está no meu alcance. Ele disse, tem muitos aqui dentro que estão nesse alcance. Façam isso. Então imagine, essa é a perspectiva de um pico catedrático que quer transfigurar, transversar esse conhecimento e fazer o alcance geral da população humana. Tá? Essa é a perspectiva. Tá? Isso foi só para dar o exemplo. Sim, a ideia é alcançar a totalidade, né, professor? Sim. Alcançar o todo, né? A totalidade é muito maior do que nós aqui. A reunião das partes. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Diga. Eu poderia considerar que é o... Vou fazer uma colocação melhor. Os mentores da casa sempre falaram sobre a importância de processarmos o conhecimento que nós recebemos aqui. Eu poderia dizer que é o nosso reducionismo, o mecanicismo enraizado que não nos permite transversar esse conhecimento para as nossas vidas? Porque muitas vezes nós disjuntamos. Né? Nós temos o conhecimento e nós acabamos não aplicando no nosso dia a dia. Sim. O que significa que ele não faz sentido. É como se ele não existisse. Veja o seguinte, uma primeira necessidade básica é que o cabedal básico de funcionalidade do conhecimento exista em cada um de nós. Então a gente tem que ter as conexões para poder conseguir, através de uma nova perspectiva de conhecimento que nos chega, fazer ligações, fazer nexos e conseguir digerir isso, processar, né? Quando a gente consegue fazer isso, para a gente conseguir ainda transversar, é essencial que a gente consiga perceber nesse conhecimento todos os nexos que eles fazem com o que existe em nós. E depois que esses nexos estão preparados e razoavelmente processados, que é parcial, vai devagar isso acontecer, a gente vai ter que rever tudo aquilo que era a nossa base anterior. E causa em nós, através dessa transversalidade, uma nova base de conhecer. Essa nova base de conhecer, ela passa por um estágio de tremulidade, como eu falei para vocês, não linearidade da complexidade, que é uma instabilidade momentânea, que depois de um tempo ela alcança um novo patamar de equilíbrio. Esse novo patamar de equilíbrio tem uma conjunção inovadora do que foi transversado. Note que a nossa fundação mecanicista dificulta a gente conseguir fazer os nexos. Quando a gente não faz os nexos, a gente não consegue enxergar. Portanto, não transversa. Tá? Nós temos que pensar seriamente nisso. Com grande abundância. Tá? E existem vários exemplos do nosso cotidiano que a gente tinha que fazer algumas revisões. O exemplo mais marcante que a gente pode observar é a tradução real daquilo que nós somos nesse reflexo social atual. Cada um de nós, em nossa conjuntura, está propiciando que temos governantes, belicosidade, ações e atos repugnantes no meio social. Um segundo efeito que nós podemos observar seria um efeito mais de consciência, de mudança do que é o transverso. Parem e olhem e observem na casa de vocês quantos ainda têm lâmpadas incandescentes em casa. Se alguém tiver, amanhã vá no mercado e troque. Estão desequilibrando energeticamente o nosso meio. Porque vai ser necessário a gente ligar usinas termoelétricas para suprir o consumo que essa energia de lâmpadas incandescentes faz na relação com os LEDs. Estas aqui já gastam muito menos, absurdamente menos.
Mas os LEDs gastam muito menos. Tá? A ponto de que, se nós mudássemos toda a nossa eletrificação dos nossos carros, sem considerar outras coisas, tá? Tirando lâmpadas incandescentes e botando lâmpadas LED, nossa bateria seria desse tamanho. Mas é óbvio que tem outras funcionalidades que a gente agregou porque sobrou energia de um lado e faltou de outro, daí a gente fez isso aí. Mas essa é outro nuance, para a gente começar a observar um olhar vertical, transversal, conexão, tá? Então não tenho isso. Qual é o tamanho do lixo de vocês com comida preparada que não deu para a gente absorver? Quantos tomates você compra e joga fora? E outras coisas. Isso é o mínimo do olhar transversal que a gente não fez ainda. Por quê? Mecanicista. Não esqueço a fala do meu pai. Meu pai, eu sei que o senhor trabalha na Copel. Sei que não precisa pagar energia. Por que a lâmpada fica acesa e você não está lá? Bem por isso, porque eu não preciso pagar. Lá em casa só tem luz acesa, uma, onde estiver alguém. Se não tiver ninguém, o resto da casa é escura. E se depender de mim, apaga tudo. Não é porque eu sou mão de vaca, é porque eu acho que a luz está em nós. Eu preciso daquilo que faz uma reflexão imediata para os meus textos, para as minhas mídias, porque isso é necessário e essencial, e outras coisas numa relação. Mas eu tenho que transversar para saber ser o mais econômico possível. E economia não é alguma coisa de ser sovina. Economia é alguma coisa de aplicação da complexidade. Para manter a sustentabilidade. Exato. Lembra o que é sustentabilidade? Alguma coisa para fazer manutenção contínua no sistema que não agrida nem o sistema nem o meio. Isso é sustentabilidade. Conhecimento também precisa disso. Professor Raul, poderíamos dizer que a transcendência está no final dessa linha de raciocínio? Se eu estiver falando do espírito, na hora que nós manejamos uma perspectiva de pensamento, nós já estamos emitindo. Portanto, de mim já emiti pensamentos. Se você pensar um pouquinho no início da nossa prece de hoje, a gente falou assim que tenhamos pensamentos reflexivos para que palavras saiam de forma harmônica. Então, na hora que eu conseguir fazer uma reflexão no sentido do pensamento, eu já espraio alguma coisa extra a respeito. Então, eu já estou emanando de mim. E quando eu emanar de mim, eu conecto com todos que estão em volta. Não esqueça que a gente deforma o ambiente onde está ou as conexões que a gente faz. Essa deformação tem que ser digna, benéfica e duradoura. Então, na verdade, essa transcendência ela não está no final do teu raciocínio, ela está durante todo esse percurso. Sim. Todas as vezes que a gente faz... Um exemplo, uma aula. Tá? Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a mudar esse ambiente para quando vocês chegassem, vocês também mudassem. E nós fizéssemos uma vibração ou uma apartação completa. Tá? Por isso, quando aparta, fica assim. Perdi meu tempo. Quando faz sintonia, diz, opa, conjugou. Tá? Então, a preocupação tem que ser essa. Para não apartar. Para sincronizar. Tá? Isso aí é a conexão. Muito obrigada. Que é isso? Professor, tem uma pergunta da internet. O irmão Celso Camargo, ele pergunta: no caso de Jesus, quando estava encarnado, ele estava limitado para expor todo o seu conhecimento por ser limitado pelo seu corpo com limites, no caso os neurônios? Note o seguinte, esta figura que nós chamamos de Jesus, né,
Ele não fez uma manifestação puramente material. Ele fazia uma manifestação mediúnica múltipla, circunstancial. Em todos os momentos. Em todas as suas manifestações. E isso faz com que a gente pense muito, muito, muito intensamente numa frase que o próprio Antônio Green mencionou. Ele diz: não creio que Cristo tenha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque justamente se ele fizesse isso, ele estava sendo determinista. Mecanicista. Mas note, na conjugação biológica, ele poderia estar limitado aos neurônios. Mas na conjugação de espírito, como ele fazia uma manifestação mediúnica múltipla simultaneamente, né? Ele não necessariamente alcançava a todos os outros que o escutavam da forma mecânica, ouvidos, né? E sim da forma mediúnica, conexismo. Tá? Aí cabia a nós fazermos um olhar vertical e não querer ouvir com os ouvidos e ver com os olhos. Mais alguém? Mais alguma consideração? Eu acho que ele ficou limitado pela mentalidade da época, né? Assim, na questão de mentalidades, não tem dúvida. Tanto é que ele falou em parábolas, como se estivesse falando para crianças. Hoje, por exemplo, uma história infantil, que era um alcance possível. Sim. Aí está, talvez, a razão ou a causa de muitos desvios nos desdobramentos, na reescritura dos evangelhos, né? Aí foram trazendo ao encontro dos interesses de época, do clero, perfeitamente. etc. Né? Perfeitamente. Por isso que é importante o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo assim ele está eivado de uma linguagem católica. É muito forte, né? Que é uma consideração da própria época de Kardec também. Né? É a mentalidade da época de Kardec. Fale, Cíntia. Professor Raul, lá nos primeiros cadernos do irmão Green, ele fala na construção de uma mentalidade de paz, né? Que esse seria um grande objetivo do Espiritismo e através da doutrina espírita, que a gente alcançasse isso. E chegando no último caderno, os últimos cadernos, com toda essa bagagem de conhecimento e de conceitos, a gente pode entender muito claramente isso, né? Que é o nosso papel ativo nessa busca dos porquês, né? Nesse olhar vertical, nessa transversalidade, na mudança de comportamento, de entender a nossa função aqui e emanar isso, buscar essa ordem realmente, para que a gente possa realmente estar fazendo essa mudança e buscando isso da maneira possível, né? Perfeitamente, perfeitamente. O grande oponente que nós temos é um pezinho, ou uma unhazinha, ou um dedinho, mindinho, sistema mecanicista. E entendendo isso, a gente consegue entender desde se a gente for buscar toda essa história, né, desde a época de Jesus, que trouxe, né, todo esse evangelho, essa condição moral, né, como nós ainda somos um conjunto espírito-matéria subutilizado, né? Nós temos um grande potencial que está totalmente subutilizado. Muito subutilizado. Eu não digo totalmente, mas está muito subutilizado. A nossa prerrogativa seria algo mais ou menos ressonante no sentido de você sentar numa mesa frente a frente com Jesus e dizer assim: me diga o seguinte, meu filho, usando os termos, né? Se eu falei o que te falei, mostrei o que te mostrei, você odeia por quê ainda? Tá? Então era meio para passar um traço no final da operação e dizer: o resultado é este por quê? O que não deu certo? O que você não conseguiu cooptar
conectar, ver, rever. O que ainda lhe incomoda? Por que você ainda diz que não leva desaforo para casa? Porque nada deve incomodar você. Tudo é uma questão de ajuste. Tudo é uma questão de equilíbrio. Muitas vezes intensamente, Antônio Green falou para a gente sobre complexidade, né, que estava bem ali no comecinho. E ele disse para nós assim, estamos tentando trazer para vocês os eixos fundantes e formadores do entendimento da complexidade. Enquanto isso não for ciente e não transversar em vocês, vocês ainda vão ter penosidades, ainda vão querer fazer coisas indignas, ainda vão querer processar coisas que não são moralmente eficientes ou melhores, etc, etc. Quando começarmos a entender isso, transversarmos a complexidade, a gente começa a perceber que eu sou um núcleo que detona. Detonar significa emitir. É um núcleo que vetoriza, que faz com que as coisas manifestem-se de dentro para fora. Se eu pensar X, vou contaminar todo mundo com X. Se eu pensar Y, vou contaminar todo mundo com Y. O que acontece? Alguns são muito receptivos a X e podem tomar efeito naquilo que eu manifestei. E outros a Y. E outros a X mais Y. E outros a Z. Portanto, no começo eu já tenho que começar a conectar a complexidade no sentido de dizer: é melhor que eu espraie algo melhor. É melhor que eu espraie algo que seja mais bondoso, mais equilibrante, mais harmonioso. Tá? A perspectiva inicial é justamente algo como um resultante dignificador. Quando alguém pergunta para vocês o que é o amor, a gente tem que começar a ver todos os conjuntos e conjugamentos e conjugações e interações e interpelações que formam esse conceito chamado amor. Então não adianta dizer assim, amo muito a minha esposa. Então não tem amor. Tem uma partezinha. Quem sabe você gosta de outra coisa. É algum efeito. Não. Né? Por que eu ainda sou indolente? Por que eu ainda sou anestesiado e não faço exercício? Por que eu ainda como? Por que eu ainda não faço? Por que eu ainda faço? Tudo isso aí é o conjugante. Numa grande chave que em cima está escrito, ó, para ter amor tem que fazer tudo isso que está aí embaixo. Para ter amor tem que entender a complexidade. Então é isso a inerência que Green traz para nós. Hein? Perfeito. Tá? Esse é o dignificante. Algo mais? Sei que é sexta-feira e todo mundo está querendo dizer chega, né? O mês está acabando. O ano está acabando. O ano está acabando. A única coisa que não acaba é estudar Green. Isso é só o começo. Não querendo abusar da tua boa vontade nessa sexta-feira à noite, nós deformamos o espaço enquanto corpo material? Sim. Sim. E como espíritos que somos? Também. Também? Note que a complexidade observa categoricamente que existe uma questão de conexismo em tudo. Quando existe um conexismo e não linearidade, o que é que está escrito aqui? Inclusive, não visível. Mas então, eu como espírito deformo o espaço porque eu estou ligada pelo perispírito ao corpo material? Ou, melhor colocando, o espírito desencarnado, ele também deforma o espaço? Note que o espírito desencarnado tem perispírito. Tendo perispírito, ele tem matéria. Portanto, sim, o espaço está deformado. Obrigado. Mas ele não deforma só o espaço-tempo. Ele deforma o espaço plasmático-cultural também. O plasma cultural nós deformamos também. Porque eu sou indivíduo manifestante. Eu vetorizo. Sim, se compõe. Então tem campos que nós deformamos também, além do material. Tá? Essa é a aceleração de conhecimento. Eu ia dizer, daí a nossa responsabilidade, que muitas vezes a gente nem percebe, né?
O pior, às vezes a gente percebe e diz, agora não. Depois, amanhã. Tipo, promessa de fim de ano e de começo de ano, né? Esse ano não deu, ano que vem vai dar. A deformação acontece pelo pensamento também? Sim. Perfeitamente. Isso é um nexo filosófico. Mas além do nexo filosófico, tem um nexo além do espaço temporal, que é o campo neuronal, no caso material, encarnado, e é o campo não neuronal e sim espiritual, no caso desencarnado. Tá? Eu imagino que já começa desde a sensibilidade, né? Também essa informação. A sensibilidade é do espírito, portanto, deforma tudo. Tá? A gente pode ver claramente duas pessoas que não estão se dando muito bem, quando um chega de volta para casa, diz assim, veio de novo. Quer dizer, a deformação está lá. Ó. Se querem bem, chega em casa e diz, que bom que você já chegou. Deforma de novo. Só que deforma melhor. É uma deformação boa, não ruim. Né? Responsabilidade de tudo. Devido à complexidade, ao conexismo, etc, etc. A parte e o todo. A parte somos nós. O todo é a cultura. A totalidade é o universo completo e complexo, com todos os seus múltiplos campos, que não é só matéria. Algo mais? Chega? Então tá bom. Muito bem, gente. Ah, por favor, não.